Uma desenhista de moda de origem sérvia chamada Irena Dubrovna chega a Nova York e a primeira pessoa que ela conhece de verdade é um engenheiro naval chamado Oliver Reed. A cena inicial do filme abre num zoológico à beira da jaula de uma pantera negra. A moça está desenhando alguma coisa, mas não está satisfeita. Então ela arranca a folha, amassa e arremessa tentando acertar a lata de lixo do outro lado do passeio. É quando os dois se encontram e se conhecem em meio às pessoas zanzando pelo zoológico do Central Park. Porque o Oliver faz um gracejo para ela, pega do chão a bolinha de papel que ela não acertou na lixeira e joga fora. E depois vai até a Irena. Ela fica reticente em se envolver com ele. Ela sempre sentiu que era diferente das outras pessoas, sem entender direito por quê. A Irena tem esses traumas e bloqueios que envolvem mitos e fantasias da região de onde ela veio. Mesmo assim, claro, eles se envolvem. Mas ela mantém aquele ar de mistério, de que gosta dele, mas esconde alguma coisa. Numa das visitas que o Oliver faz ao apartamento onde ela vive, ele fica interessado por uma estatueta que representa o rei João da Sérvia, empunhando e apontando para o alto uma lança ou uma espada, atravessando o que parece ser um gato. A Irena conta para ele que há muitos séculos a região da Sérvia, onde ficava a vila original dos seus ancestrais, foi invadida por povos mamelucos, nada tementes a Deus, e eles fizeram o povo sérvio de escravo. Pior que isso, eles eram adoradores de Satã. Com o tempo, parte do próprio povo da região acabou se desvirtuando do caminho do bem e eles se tornaram bruxos. Gente realmente má. Então, quando o rei João expulsou os invasores, descobriu o que eles tinham feito de fato, o que eles eram de fato. Parte dessa gente amaldiçoada fugiu para as montanhas e foi viver entre as feras, enormes felinos das sombras. E ainda nos dias de hoje, eles assombram as vilas da região, mas também os seus próprios descendentes. Mesmo com essa história maluca em que a Irena parece acreditar de verdade, ela e o Oliver se casam. Claro que ela só conta para ele esse pequeno outro trauma adicional na noite de núpcias. Esse aqui, ela não pode ser tocada, sequer beijada, porque se isso acontecer, o mal pode tomar conta dela. Então, eles não consumam o enlace, por assim dizer, porque ela acredita naquela história dos seus antepassados e, pior, acredita que ela mesma é um descendente do povo ruim que fugiu para as montanhas. Depois de ver o frangalho emocional porque a esposa passa, e também porque os dias e meses fluem sem que o amor entre os dois se consolide num mínimo beijo apaixonado, o Oliver marca uma consulta com um psiquiatra para tentar curar a Irena. Na terapia, o psiquiatra, que é meio cafajeste, meio sedutor, arranca da Irena que ela também acredita que as mulheres que sofrem da maldição do seu povo se transformam em grandes felinos, como panteras, quando sentem muita paixão, muita raiva ou ciúme, e que ela mesma vai acabar se transformando numa fera se sequer for beijada pelo seu amado Oliver, que certamente ela o mataria transformado em fera. Sim, criança, você pode já ter visto essa história, uma bem parecida, e talvez os nomes dos personagens não lhe sejam de todo estranhos, porque Sangue de Pantera é o filme original em que foi baseado A Marca da Pantera, filme de 1982 com a Natasha Kinski, dirigido pelo Paul Schrader. Então, bora destrinchar um pouco de Cat People, Sangue de Pantera, filme que é cheio de referências sexuais e que brotou para o mundo em 1942, ainda em preto e branco, no meio de uma América pudica e facilmente escandalizável. Segura aí rapidinho, 5 segundinhos, que a vinheta vai rolar e você já aproveita para deixar o seu super like nesse vídeo e se inscrever no canal do Três Cara. Não vai embora não. Sangue de Pantera foi o primeiro trabalho de produção desse cara chamado Von Lewton, nascido lá em 1904, em pleno Império Russo, na região da Crimeia. Sim, criança, essa mesma que está no meio da atual guerra da Ucrânia. Bom,
Ele convenceu os executivos da RKO a entregarem para ele um orçamento para um filme de terror que pudesse competir com os monstros da Universal, o Drácula, Frankenstein, o lobisomem. A ideia que ele tinha era baseada num conto do escritor inglês Algernon Blackwood, um dos mais prolíficos criadores de ficção especulativa da virada do século XIX e toda a primeira parte do século XX. O conto que o Lewton queria adaptar se chamava Ancient Sorceries e conta a experiência de um sujeito fascinado por uma cidade francesa que parece ser povoada por pessoas gato. A ideia era realmente interessantíssima, mas a RKO estava sem grana. Apesar de ser a casa de sucessos como King Kong e Cidadão Kane, os orçamentos altíssimos dessas produções maiores tinham deixado o estúdio às portas da falência. Sendo assim, a RKO entregou para ele só US$ 150 mil. E o Lewton, bom, ele entendeu o recado. Nada de locações originais, nada de cenários suntuosos, fantasias rebuscadas. O que ele fez então foi chamar um roteirista que era também estreante e que pudesse entregar para eles uma história decente e que coubesse no dinheiro que eles tinham. Então entrou em cena DeWitt Bowden, que usou a história do Algernon Blackwood para criar o passado fantástico do povo da Irena. A equipe de criação ficou completa então com o diretor Jacques Tourneur. Ele e o Lewton usaram e abusaram da falta de dinheiro, carregando no jogo de sombras como se essas sombras fossem até um personagem mais importante que a própria Pantera usada nas filmagens. A Pantera que ficava presa ali no zoológico do Central Park ou livre nas insinuações de ataque da mulher Pantera, a Irena. Aliás, o Lewton, com esse filme, inventou um tipo de cena que se tornou tão comum no cinema, nos filmes, que você pode até achar que ela sempre teve ali em todos os filmes. Eu estou falando de uma técnica de narrativa visual chamada Lewton Buzz, ou Cat Scare, susto de gato, que consiste naquela cena cujo suspense vem crescendo lentamente, aumentando em tensão numa sequência curta. A música vai subindo, os sons vão te deixando nervoso na cadeira, a plateia antecipa o choque, o monstro está chegando, um choque horrendo vai vir no final dessa sequência. Mas quando esse final chega, o monstro, o perigo, a coisa horrível que você estava esperando, se revela uma coisa completamente inofensiva, feito um gatinho indefeso. Esse tipo de cena foi criada pela primeira vez aqui, nesse filme, em Cat People. Para viver a Irena Dubrovna, o Val Lewton contratou a atriz Simone Simon, que ele já tinha visto no filme O Homem que Vendeu a Alma, de 1941, um ano antes. A Simone Simon já vinha de mais de 2 dezenas de produções. Ela começou a carreira lá na França, o país de origem dela. Foi dirigida pelo Jean Renoir em A Besta Humana, de 1938, contracenou com James Stewart em O Sétimo Céu, de 1937. E tinha um rosto inofensivo, quase o rosto de uma boneca. O Lewton não queria uma atriz que interpretasse uma mulher selvagem ou que exalasse raiva, violência. Ele queria esse contraponto da beleza, da inocência, da mocinha por quem qualquer um se apaixonaria, que qualquer um teria vontade de cuidar. E ela caiu como uma luva no papel. E por seu par romântico e atormentado, o ator Kent Smith, em seu segundo papel, o primeiro como protagonista, foi chamado. O seu Oliver Reed é um engenheiro simpático e boa praça que trabalha numa indústria naval. Ele divide o escritório com essa amiga, Alice Moore, vivida pela atriz Jane Randolph. O problema é que a Alice é secretamente apaixonada pelo Oliver, e se você se lembra, criança, dentre os gatilhos emocionais que disparam a fera enclausurada no corpo da dócil Irena, por onde passa paixão, ainda que ela seja limitada a um singelo beijo mais apaixonado, e passa também a raiva, que pode surgir de uma discussão um pouco mais acalorada de um casal. Bom, no meio destes gatilhos todos, criança, tá também o ciúme. A cena mais emblemática desse triângulo amoroso formado pela Irena, pelo Oliver e a Alice, com todos os tons de tragédia de filme de terror que você pode antever, é a cena em que a sempre resiliente e fiel Alice chega a uma casa de banho. Sim, Alice é apaixonada pelo Oliver, mas é uma mulher que tenta manter o seu caráter intacto, como contraponto moral à sua paixão. Ela sempre se limita a dar conselhos honestos, dignos para o marido da Irena, que aos poucos vai se apaixonando também pela colega. Mas a Irena já está carregada de ciúmes e segue a Alice até essa piscina. É noite, o ambiente está escuro,
As sombras pregam peças. Alice ouve algo estranho. Parece um rugido, um chiado. Ela já acredita que talvez a história fantástica da Irena seja verdade e assume que a esposa do seu melhor amigo está ali para acabar com ela. Ela salta para a piscina. Ela se vira para todos os lados. As sombras escondem movimentos. O rugido da pantera vem de lados distintos, como se ela se movesse, oculta ao redor da presa, pronta para atacar. Então Alice grita. E entra em cena o Buzz Lewton, ou o susto de gato desenvolvido pelo próprio Val Lewton. A Irena, a inofensiva Irena, acende a luz e sorri maliciosamente para a rival, como se desdenhasse do medo que a Alice está tendo naquele momento. Ela aborda a nadadora num tom bastante sarcástico e as empregadas da casa de banho chegam para perguntar o que é que houve. A Irena se despede. Alice sai da piscina e o roupão que ela estava usando quando entrou no vestiário, antes de se jogar desesperadamente na água, ele é mostrado em frangalhos, como se a roupa tivesse sido rasgada pelas garras de uma fera. Construído sobre uma irrefutável base de sexualidade reprimida, puritana, bastante sutil, como era a sexualidade abordada pelo cinema lá naquela época, Cat People não foi tratado como um possível sucesso pela RKO, que chegou a demitir o diretor, porque eles queriam mais cenas da Pantera real nas telas. Eles achavam que Sangue de Pantera era sutil demais, jamais ia bater de frente com os monstros evidentes da Universal. Mas o produtor Val Lewton trouxe de volta o diretor e incluiu, sim, mais algumas poucas cenas com o animal. Entre elas, aquela em que o casal de colegas se vê acuado no escritório, sem terem para onde fugir, para onde correr, e com a Irena transformada em fera, aproximando-se cada vez mais, segundo a segundo, cercando os dois, pronta para o bote. Mas ainda que seja um filme todo carregado só nessas sutilezas, Cat People levou uma multidão para os cinemas, tornando-se um dos filmes que mais tempo permaneceu em cartaz nos Estados Unidos de 1942 e até um par de anos depois. É claro que algumas coisas não eram nada sutis no filme, e isso, além da história de monstro evidenciada na sinopse, no cartaz, é que seduzia as plateias. Sangue de Pantera mostrava Simone Simon numa banheira, com as costas molhadas e nuas. Falava sobre loucura, criticava a dependência feminina e tocava em assuntos controversos como o divórcio, um despudor lá em 1942. Décadas antes da invenção dos efeitos especiais animatrônicos, o Jacques Tourneur, o diretor, ele entregava artifícios narrativos bastante competentes e convincentes para a plateia daquela época. A de hoje, claro, ia sentir falta de uma transformação detalhada e toda escancarada, mas Sangue de Pantera consegue prescindir disso sem perder o suspense e sem perder o clima de horror com a presença do animal. A sutil insinuação da presença da fera é que faz toda a diferença nesse filme. Algumas cenas e características de Sangue de Pantera foram recriadas na versão do Paul Schrader de 1982, muito mais sexualizada, muito mais direta, visceral. Entre essas cenas está aquela em que a Irena aparece no zoológico tentando desenhar a pantera enjaulada. E também está aquela em que a Alice está acuada na piscina, aterrorizada pelas sombras, enquanto o rugido feroz do animal dança ao redor dela. Bom, Cat People teve uma continuação em 1944, The Curse of the Cat People. E é sobre essa estranha continuação, mas nem por isso um filme ruim, que a gente vai conversar no próximo vídeo. Enquanto isso, criança, que tal se você assistir a Sangue de Pantera e depois dar um pulinho aqui para deixar o seu comentário? Mas não esquece de já deixar o seu joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal do Três Caras se você ainda não é inscrito. Sob pena de você acabar se apaixonando por uma mulher pantera na próxima ida ao zoológico e acabar sem alguma parte da sua anatomia quando as coisas ficarem um pouquinho mais quentes entre vocês e ela resolver matar a fome com a sua carne. A gente se vê no próximo vídeo.